Começando mais uma videoaula referente a Docker. Hoje eu irei ensinar como trabalha com Load Balancer utilizando Docker. Você vai poder ter várias aplicações e ter um servidor web gerenciando o tráfego de dados dessas aplicações. O cenário é o seguinte: temos três diretórios: app1, app2, nginx e o arquivo Docker Compose. Então eu vou mostrar parte por parte como que foi feito isso. Eu estou utilizando um Hello World do Python e eu vou mostrar como foi configurado todas essas aplicações. A ideia é focado na parte de infraestrutura para entender como utiliza os serviços. Então vamos lá, mão na massa. Primeira pasta, eu criei uma pasta nginx-lb de load balancer e dentro da pasta app temos um Hello World do Python utilizando Flask. Então aqui no Hello World temos o return container 1 e ele chama o app1 e dentro do app1 a gente tem um Dockerfile, que é o arquivo de, vamos dizer assim, ó, a receita do bolo do Python, a receita do bolo do arquivo. Então aqui temos qual imagem a gente vai utilizar, o Python 3. Ele vai fazer um copy do requirements para /requirements.txt, o diretório de trabalho que é o workdir. Aqui ele vai rodar um run pip install -r requirements.txt, vai copiar para o diretório atual. O entry point é o Python 3 e o comando que ele vai rodar ao iniciar é app1.py. E dentro do requirement temos as bibliotecas que ele vai instalar, que é a Flask 2.0.1. Na outra pasta temos o app2, importando a biblioteca do Flask, a rota para o app2, um Hello World do container 2. Então temos o return container 1, app1, container 2, app2. E aqui ele vai dar um debug para 0000 rodando o app run. Temos o Dockerfile, que seria vamos falar assim, ó, como criar o container, as instruções para criar um container. Temos o from, ele vai instalar o Python versão 3. É sempre importante trabalhar com tag, porque você evita inconsistências de utilizar a sua aplicação. Por exemplo, se você usa o latest, você usa esse ano, no próximo ano o latest é outra versão. Então é sempre bom trabalhar com tag, que você deixa a sua aplicação sempre compatível. Ele vai fazer o copy do requirements.txt para /requirements, diretório do trabalho workdir, run, ele vai instalar o pip install -r requirement, vai fazer a cópia para o diretório atual. O entry point ele vai chamar o Python 3 e o comando que ele vai rodar é o app2.py. Então ele vai rodar a aplicação e ela vai ficar no ar. Então aqui temos o requirements, que é a qual biblioteca ele vai instalar, que é o Flask 201. E agora temos a parte do load balancer, que é o nginx. Ele tem um Dockerfile dele, que ele vai instalar um nginx, eu não passei tag, então ele vai buscar a última versão. Ele vai remover lá dentro do container, dentro de etc nginx conf.d default, e ele vai copiar o novo nginx para /etc nginx conf.d default.conf. Então o que isso aqui quer dizer? Que a gente criou um arquivo local na nossa máquina. Quando o container for criado, ele vai copiar para dentro de default.conf o nosso conteúdo. Então a gente tem um arquivo chamado nginx.conf. Dentro do nginx.conf, essa é a configuração para utilizarmos um load balancer utilizando o nginx. O nginx seria a ponta e o app1 e o app2, os dois estariam debaixo do container. Temos a parte upstream proxy. Esse proxy aqui eu coloquei o nome do container, que vai ter um Docker Compose. Aqui vamos fazer um load balancer para o app1 na porta 5000, o app2 na porta 5000. Essa porta é a porta onde que roda a aplicação. Então essas são as portas default do Flask utilizando Python.
E aqui é o server location, a gente está usando aqui o, a hash padrão, que é o load balancer do Nginx, com o round robin, que é o padrão. Existem outros também, mas a gente está usando o padrão. Aqui temos o server location, o proxy path, ele vai dar um http proxy, ou seja, quando eu digitar localhost ou um endereço IP público, ele irá carregar o container do Nginx, que é o padrão. Com isso, a gente tem duas aplicações rodando Python com Flask como back-end, e no front a gente tem o Nginx fazendo o load balancer. Então o usuário está acessando o servidor web do Nginx e o Nginx faz a distribuição para qual container foi. Então como que ele vai entender que é o app1 e o app2? Aqui a gente tem um arquivo do Docker Compose. Dentro do arquivo do Docker Compose, a gente segue as instruções, o que o container vai fazer. Então a gente tem a versão 3.2, temos os services, que é a quais serviços vão pertencer nesse Docker Compose, e a gente começa a falar. A imagem app1, que ela foi criada, vou mostrar como que eu criei a imagem app1, o nome do container app1, o restart always, porque quando a máquina desligar ou a gente parar, ele já vai subir a aplicação automaticamente. Aqui é o port bind, para a gente acessar a porta externamente pela 5001, e lá dentro do container o default é 5000. A mesma coisa no app2, temos a imagem app2, o container name app2, policy dele é restart always, port bind dele aqui eu já acesso localhost @5002. E aqui a gente tem o build, que a gente quer construir a imagem baseado no arquivo. E aqui temos o ./nginx, ele vai entrar dentro do diretório e vai pegar o arquivo Dockerfile e vai construir a imagem. E aqui a gente tem o container name chamado proxy, lá dentro do nginx.conf, ele vai ser o responsável para dizer qual container utilizará a aplicação. Temos o port bind, vamos acessar pelo 80, que é a porta padrão. E esse depends on app1, app2, o Nginx ele só vai subir se as duas aplicações compilarem, ou seja, se não existir imagem ou acontecer algum erro, o arquivo Docker Compose não vai subir nada. Então aqui eu vou mostrar como eu criei a imagem, porque aqui não tem namespace nada. Se fosse uma imagem minha, seria o meu namespace barra app1 e mais a tag. Então eu vou mostrar aqui, vou colocar a parte do terminal, digitar clear. Então aqui se a gente clicar Docker Image LS, ele vai listar todas as imagens instaladas e a imagem app1 e a imagem app2. Temos aqui a imagem app2, temos aqui a imagem app1. 951 MB, 951 MB. Como que a imagem foi criada? Para criarmos uma imagem, utilizaremos os arquivos Dockerfile. No Dockerfile, ele segue as instruções que queremos do arquivo, queremos subir um diretório, queremos remover um arquivo. Então, dentro do Dockerfile, a gente diz o que precisamos para utilizar o container. Primeira coisa, utilizamos o from para dizer qual imagem que é. E aqui a gente utilizou dois comandos para remover um arquivo default e copiar um nosso personalizado. Então, eu vou mostrar como que eu criei o app1 e o app2. Então, voltando, se eu digitar um ls-l e entrar dentro do diretório app1, eu consigo construir a imagem utilizando o Docker Build. O Docker Build é o comando responsável para criar imagens personalizadas. Então eu utilizo o Docker Build, o "-t", e eu coloco o nome da imagem. Por exemplo, eu poderia colocar uma imagem chamada app3, e espaço ponto. Com isso, eu já crio a imagem padrão, e a gente já consegue utilizar a imagem no nosso computador e lançarmos a versão. Então vou fazer um exemplo aqui, estou dentro de app1, docker build "-t", app1, ponto. E aqui eu já crio a imagem novamente. Então ele vai lançar uma nova imagem, então qualquer modificação que a gente fizer na imagem, a gente consegue utilizar essa imagem novamente. E aqui com a imagem criada, no Docker Image LS, você já consegue trabalhar nas suas aplicações personalizadas. Então se a gente tem nossa imagem e também está logado na conta do Docker Hub utilizando o Docker Login,
eu consigo enviar essa imagem para o registry público do Docker. Então eu consigo enviá-la de forma privada ou eu consigo enviá-la de forma pública. Então, utilizando o arquivo Dockerfile, conseguimos criar a imagem. E voltando, apertando Clear, e se a gente dá um Docker PS, vamos visualizar quais imagens estão utilizando. Ele estará rodando 3 aplicações, que é o Docker Compose possui as 3. Na primeira, temos o Prox, que é o Load Balancer do Nginx, com o nome Prox. Temos o EP2 e temos o EP1. Um roda na porta 5001, o outro roda na porta 5002 e o Prox roda na porta padrão do servidor web HTTP na porta 80. Então a gente vai começar a fazer o teste no servidor web. Se a gente digitar localhost 2.5001, ele carregou a mensagem, vou aumentar um pouco aqui, container 1, localhost 5001. Se a gente digitar localhost 5002, ele carrega o container 2. Então quer dizer que as duas aplicações estão funcionando. Com isso, temos os dois containers rodando. E se a gente rodar agora localhost, a gente vai ter o proxy fazendo o trabalho dele. Localhost sem a porta. Então eu vou apertar F5 de novo, container 1, container 2. Então aqui a gente tem um load balancer. Então se a gente consegue escalar e distribuir o tráfego utilizando um load balancer no Nginx. Então temos duas aplicações. Se a gente voltar lá no terminal e parar, dar um docker stop ep2 e voltarmos no navegador, ele vai parar o container e a gente vai continuar fazendo o teste. O ep2 foi parado. Docker ps para visualizarmos. Temos só o ep1 rodando. Então a gente volta lá no servidor, no load balancer, só temos o container 1. Então a gente consegue fazer isso para qualquer coisa. Aqui a gente está usando o Nginx como load balancer e utilizando dois containers Python com flex e a gente consegue atingir esse resultado. E eu vou fazer agora uma modificação. Então se a gente está usando Python com Nginx, a gente vai usar agora os servidores web. Caso você queira ter vários servidores web, você consegue utilizar também fazendo pequenas modificações. Eu vou fazer a primeira modificação. Então a gente vai sair do ambiente Nginx com duas aplicações Python para 3 containers Nginx. E as duas aplicações serão servidores web. Então vamos modificar um arquivo. Voltando lá. Então agora a gente vai no arquivo Docker Compose. Onde está ep1 em imagem, a gente vai colocar Nginx, que vai ser agora o nosso outro estilo de load balancer, não utilizando Python. Vamos manter ep1, a policy igual. Aqui a gente vai colocar na 81 e aqui na porta default 80, ep2, imagem vai ser Nginx. E aqui vamos utilizar 80, que é a porta dentro do container, e aqui o 82. Agora a gente precisa modificar o nginx.conf no appstream. Então aqui, onde está 5000, que é a porta default, o servidor web ele roda na porta padrão 80. Então se a gente deixar assim ep1, ep2, a gente vai ter um novo load balancer utilizando Nginx. Então aqui a gente tem um Docker Compose nosso. Colocamos a imagem do Nginx. Vou fazer o seguinte. Vou deixar o Nginx e vou colocar... Vamos deixar o Nginx primeiro, depois a gente faz com a Apache. Então temos Nginx a imagem, ep1, 81, Nginx a imagem, ep2, 82. Então a gente vai acessar localhost @82, localhost @81 e localhost @80. Então vamos agora sair da diretório ep1, digitar docker compose app -d -build para ele recriar todas as aplicações e todas as modificações que a gente fez, ele já lança novamente. Vamos ver o que acontece. Então aqui ele já vai lançar
3 servidores Nginx em 3 portas diferentes. E a gente vai ver como que vai comportar as aplicações. Basicamente, se a gente tiver um serviço Docker com vários serviços, várias aplicações web, ele já consegue fazer essa distribuição de conteúdo. Então vamos digitar um Docker PS para vermos se não ocorreu nenhum tipo de erro. Então temos aqui Docker PS. Temos 3 containers rodando, vamos fazer os testes agora. Temos localhost 81. Bem-vindo ao Nginx. Localhost 82. Bem-vindo ao Nginx. E localhost, bem-vindo ao Nginx. Então, se a gente voltar lá no container, ele está na página de padrão do Nginx, a gente vai logar dentro do container. Docker exec -ti ep1 bash. Então a gente loga dentro do primeiro container Nginx, porque a gente vai modificar o diretório padrão. Então aqui a gente está dentro do container do Linux do Nginx. Dentro do container do Linux do Nginx. E agora a gente vai modificar o sr char Nginx html. Esse é o diretório padrão. Então aqui a gente vai modificar o index. Para a gente instalar um editor de texto, temos que digitar primeiro apt update. Ele vai fazer a atualização da source list do Linux. Aí a gente vai instalar um editor chamado Vim. E depois a gente vai modificar o segundo. Agora a gente está instalando o Vim, colocar o "-y" para ele não pedir confirmação. Vamos supor que você tem 2 websites e um servidor proxy fazendo load balancer. Então é uma solução simples de ser implementada. Vamos modificar agora o index. Vamos apagar todo o conteúdo. Vamos escrever container 1. Vamos sair e vamos para o container 2. Vamos testar aqui, ver se deu certo. Localhost 81. Localhost 81. Localhost 82. Pronto, Shift atualizar, já alterou o primeiro container. Agora a gente vai alterar o segundo container. Vamos digitar Docker PS. Os três estão rodando. Vamos Docker exec -ti ep2 bash. Ele vai logar no segundo container. Então agora a gente vai entrar no diretório default do Nginx, atualizar a lista de pacotes e editarmos o index, que é a página default do document root do Nginx. Apt install vim-y. Ele vai instalar o editor de texto. Vamos limpar o arquivo aqui do index.html. Vamos editar ele. Modo de inserção, container 2. Pronto. A gente vai digitar um exit, porque esse arquivo subiu com Docker Compose. Shift atualizar na porta 82. Pronto. Então aqui a gente tem na porta 32 container 2, na porta 81 container 1. Se a gente voltar no localhost, que é a porta 80, ele está na página padrão, carregando 82,
carregando 81. Container 2, container 1. Então, essa aula aqui foi para mostrar que é possível implementar um load balancer de forma eficaz, utilizando o Nginx e as aplicações por baixo. Uma coisa ruim que ficou, as portas ficaram expostas no arquivo do Docker Compose, ou seja, se a gente colocar essa aplicação no IP público e digitarmos IP público 2.81 ou 2.82, a gente vai acessar. Ou se você não liberar no Firewall, não vai acessar. Mas para ficar mais seguro, a gente pode modificar o arquivo Docker Compose e colocar 127.0.0.1, onde que está o diretório, onde está no port bind. Então aqui a gente pode colocar 127.0.0.1 2.82 e aqui fazer a mesma coisa. Essa alteração ele vai permitir acesso somente via IP local nessas duas aplicações. Então o que a gente fez? Ao invés de acessarmos a aplicação via 2.ip e a porta, ele vai acessar só o load balancer. Vamos aqui, docker compose app-d -build. Por o container ser descartável, ele não possui volume, quando eu digitar o -build, ele vai perder as alterações que eu fiz. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Ele vai permitir o acesso do load balancer. Na verdade, eu até alterei errado. Eu alterei o load balancer com 127.0.0.1. Eu vou remover essa alteração aqui. Tem que ser no container onde que as aplicações estão expostas. Então vamos tirar aqui. Vamos colocar no outro app, na porta 81. Aqui. Pronto. Aqui a gente vai dar um -build novamente. Então ele vai acessar 127.0.0.1. Então via IP local não acessa mais. Então a gente só consegue acessar as aplicações via localhost. Vamos fazer o teste. Então vamos ver aqui. O meu IP é o 15.11. Vamos lá, 92.168.15.11. Página padrão do Nginx. Se eu tentar acessar 2.81, vamos ver o que vai acontecer. A aplicação só vai ficar rodando. Na porta 82 também só vai ficar rodando. Só que se eu digitar localhost @82, eu consigo acessar a aplicação. Ou seja, quando você subir essa aplicação para um servidor público, onde tem um IP público, a sua aplicação estará protegida. Então eu acredito que essa foi a aula entendendo o funcionamento de load balancer, que é possível trabalhar com outras linguagens de programação no servidor web default, algumas configurações do Docker Compose, algumas configurações do Dockerfile para criarmos nossa aplicação personalizada. E eu espero que estejam gostando. Sigam meu canal e curtam meus vídeos.